tudo bem? Então agora vamos à segunda parte da aula, que seria como proceder diante de uma situação suspeita de maus tratos aos animais na rotina clínica. Então, primeiramente eu vou estar mostrando para vocês uma ficha de avaliação objetiva que eu fiz na minha iniciação científica, com indicadores tanto de traumas não acidentais quanto de negligência que eu busquei na literatura. Então, essa ficha é uma ficha que vocês podem usar na rotina clínica de vocês para tentar fazer o diagnóstico de maus tratos. Então, a ficha, né? Primeiramente, a gente tem as informações relativas ao tutor, o gênero, bairro, cidade de moradia. No caso, é importante a gente coletar todos os dados, né? Aqui, no caso, era a ficha da minha iniciação científica, eu não podia coletar dados como endereço, CPF, RG, telefone, mas é muito importante que haja sempre o registro desses dados, caso depois seja necessário para realizar uma denúncia. Então, também temos o histórico de guarda de animais, número de animais que o tutor possui, né, para saber se esse tutor tem muitos animais, ou até os animais que ele já teve anteriormente, para ver se existe uma grande rotatividade desses animais, onde esses animais permanecem, se eles permanecem dentro de casa, no quintal, e se eles têm livre acesso à rua. Muitos estudos mostram que os animais que vivem no quintal, né, ou seja, que estão mais distantes do tutor, eles são mais negligenciados do que os animais que vivem dentro de casa. Aqui nesses indicadores da relação tutor-animal é basicamente um apanhado de tudo que eu já expliquei para vocês antes, né, dos indicadores. Então, por exemplo, se o tutor não conversa com o animal ou tenta acalmá-lo durante o atendimento, que mostra que esse proprietário não tem, né, um certo carinho pelo animal. Se o tutor não fala com o animal, se o tutor fala com o animal principalmente mediante a comandos, né, se ele se comunica só com o animal através de comandos. Se o tutor não expressa preocupação referente a que algum procedimento veterinário possa ferir o animal. Se o tutor não sabe informar ao veterinário aspectos básicos do estado geral de saúde do animal. Se o tutor é impaciente ou relutante em dar informações ou colaborar com a consulta, isso mostra, né, se ele não quer colaborar, que muitas vezes ele pode estar escondendo alguma coisa, né, não querendo levantar suspeitas com relação ao que aconteceu. Se o tutor relata que o animal manifesta comportamentos não aceitáveis que afetam o vínculo. Se o tutor propõe a eutanásia do animal antes de escutar o conceito médico-veterinário. Se ele se recusa na realização de exames complementares ou se ele se reluta em seguir o tratamento recomendado, que demonstra uma negligência com relação à saúde do animal. Se ele manifesta não ter recursos econômicos suficientes para cobrir os gastos que o animal gera. Se ele não tem preocupação ou é indiferente em relação à condição clínica do animal. Se os conhecimentos e atitudes do cliente comprometem a criação adequada do animal. Se ele disciplina o animal fisicamente ou com gritos durante o atendimento. Ou se só um dos tutores responde os questionamentos realizados pelo médico veterinário e o outro tutor quase não dá informação referente à saúde do animal. Na anamnese, né, o que a gente pode avaliar também? Se o animal não apresenta vacina ou vermifugação em dia, que é um indicativo de negligência. Se a história apresentada pelo tutor é inconsistente com a natureza e evolução da patologia, né, que foi o que a gente já discutiu antes, que é aquela questão do apareceu ontem, né, quando na verdade a pessoa está sendo negligente. Se o tutor culpa outra pessoa ou desconhecida pelas injúrias, doenças ou traumas. Se os membros da família apresentam mudanças ou discrepâncias da história.
Aqui é muito importante, se a gente desconfia de uma situação de maus tratos, a gente pedir para a pessoa repetir a história, porque às vezes a pessoa pode mudar um pouco a história, então a gente já pode ficar um pouco mais desconfiado. Ou também, se tem duas pessoas, a gente pode perguntar para um dos tutores e em um outro momento perguntar para um outro tutor, com eles separados, para ver também se eles apresentam alguma discrepância na história que eles contam. Então, também histórico de envenenamento, história de lesões inexplicáveis ou repetitivas, se os métodos disciplinares utilizados pelo tutor geram preocupação, se o animal vive para fora de casa ou em local inadequado, se existe um atraso inexplicável entre o início dos sinais e a procura por tratamento médico, ou se existe também uma interrupção no tratamento médico. No exame do paciente, né? Então, a aparência geral, como é que esse animal tá, se ele tá alerta, apático ou se tá prostrado. Na inspeção e palpação, o que a gente pode perceber? Se esse animal apresenta algum grau de desidratação, se o score de condição corporal dele tá baixo, ou seja, esse animal pode estar passando fome ou sede. Aqui então, colocar, né, com o que o sinal é compatível. E se existir algum trauma, né, colocar qual foi a origem do trauma. E também se tem a suspeita de um trauma não acidental. Aqui, com relação à doença periodontal, a doença periodontal grau 3 ou 4 na literatura são considerados também como casos de negligência. Também se o animal apresenta pulgas ou carrapatos. E com relação ao comportamento do animal, né, que foi aquilo que eu falei, se o animal parece demonstrar medo ou até agressividade, ou só na frente do tutor, ou se o animal é agressivo com todas as pessoas, então é importante a gente estar percebendo isso. E os sinais, se ele treme, por exemplo, se ele apresenta lambedura, se ele boceja, se ele rosna, etc. Então, essa ficha foi elaborada com a intenção de que os médicos veterinários usassem na clínica para tentar diagnosticar os maus tratos. E ela é mais abrangente, ela apresenta tanto indicadores de traumas não acidentais como de negligência. Mas caso vocês fiquem mais interessados pelos traumas não acidentais, queiram saber mais indicadores, tem no livro de Medicina Veterinária do Coletivo, no capítulo de traumas não acidentais, tem também uma ficha mais específica e com mais indicadores de traumas não acidentais. Então, caso vocês queiram ver, é só procurar no livro. Então, como eu tinha elaborado essa ficha, eu apliquei ela nas consultas do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, em 2018, que foi a minha pesquisa de iniciação científica. Então, eu acompanhei 68 consultas de clínica médica e cirúrgica, e eu percebi que 15 casos eram considerados casos de negligência. E apenas um caso foi suspeita de trauma não acidental. Quais foram os principais indicadores que eu percebi de maus tratos? Principalmente a dor e o atraso inexplicável entre o início dos sinais e a procura por tratamento médico, né, que foi principalmente o que me levou a considerar esses casos como situações de negligência, e também a presença de doença periodontal grau 4, que apareceu bastante. Depois de acompanhar as consultas, eu perguntei para os médicos veterinários se eles consideravam esses casos de maus tratos, né, de negligência ou não. Dos 15 casos que eu considerei como situações de negligência, os médicos veterinários só consideraram 8. Então, a gente percebe que ainda existe uma divergência, né,
Isso porque os veterinários eles não tinham uma capacitação para identificar esses casos. Então, ainda o médico veterinário ele não consegue diagnosticar todas essas situações propriamente. Então, como proceder, né? Quando o médico veterinário ele tem uma suspeita de caso de maus tratos. Então, primeiramente, ele deve registrar no prontuário que ele tem essa suspeita, né? Que ele acredita que seja um caso de maus tratos, para ele poder usar isso num processo futuro. Também a materialização de evidências é muito importante, ou seja, tirar fotos e fazer vídeos desse animal. E essas fotos e vídeos, então, elas vão servir de provas num futuro processo. Então, é muito importante que seja feita essa materialização das evidências. Essas fotos e vídeos, elas devem ser feitas em 5 planos e também com identificação, que é o que eu vou mostrar agora. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como deve ser feito esse registro. Então, sempre com a foto a gente deve colocar uma identificação, com a data, o nome do animal, quem é o proprietário, né, no caso o tutor. Aqui tá o meu nome porque eu que acabei fazendo essas fotos pro livro. E o número do prontuário. Então, é muito importante sempre colocar essas informações para que depois não exista nenhum tipo de contestamento, né? Que você possa provar que aquelas fotos foram tiradas assim que o animal chegou e, enfim, estava naquela consulta. Então, as fotografias elas devem ser feitas em 5 planos, de forma a registrar, né, todo o animal. Então, nos planos frontal, caudal, nos planos laterais, tanto direito quanto esquerdo, e também no plano dorsal, sempre tendo em todas as fotografias a identificação. E caso exista alguma lesão do animal, é muito importante ter alguma escala, né? Colocar uma régua ou algo que possa mostrar qual a dimensão dessas feridas. Então, como a gente já viu, qual deve ser a conduta, né, frente a uma suspeita ou a um caso de maus tratos. Então, primeiramente, fazer esse registro, depois a materialização das evidências e, por último, a notificação às autoridades, né, a denúncia. Então, como, né, para quem deve ser feita essa denúncia? No caso dos animais domésticos, essas denúncias elas devem ser feitas às delegacias de defesa animal dos municípios, ou também pode ser feita polícia militar, polícia ambiental e ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Conselho Regional de Medicina Veterinária ele deve ser notificado em todos os casos de maus tratos, porque o médico veterinário ele é obrigado a reportar essas situações. E caso haja recusa injustificada, né, dessas autoridades em registrar a ocorrência, o veterinário também pode levar essa denúncia ao Ministério Público. No caso dos animais silvestres, essa denúncia ela deve ser feita ao IBAMA ou à Polícia Ambiental e também ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, lembrando em todos os casos. E caso quem praticou o ato de maus tratos tenha sido um médico veterinário ou zootecnista, também deve ser feito essa notificação, essa denúncia ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Caso o praticante tenha sido um adolescente, então deve-se informar ao Conselho Tutelar ou ao Conselho ou à Vara da Infância e Juventude. Existem também alguns outros órgãos que podem ser acionados quando tem violência contra vulneráveis.
No caso de crianças e adolescentes, então, deve ser reportado ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Se envolve idosos, então, é o Conselho do Direito do Idoso. Se envolve mulheres, a Casa da Mulher Brasileira ou a Coordenadoria de Violência contra a Mulher. E também os Centros de Referência de Assistência Social, né? O CRAS ou o CREAS. E a Secretaria de Assistência Social. Então, a capacitação dos médicos veterinários em como agir, né? Como proceder diante dessas situações é de fundamental importância na resolução desses casos e na prevenção de novos casos. Porque se ele quebra esse ciclo da violência, então essas pessoas esses agressores não voltarão a cometer esses atos. E isso melhora tanto a qualidade de vida dos animais, quanto dos tutores e também dos médicos veterinários, porque o veterinário ele se sensibiliza muito com essas situações. Então, essas situações podem gerar diversos problemas psicológicos, né? Então, uma vez que esses casos são prevenidos, né, que a quebra desse ciclo da violência também melhora a qualidade de vida dos médicos veterinários. Sabe-se que uma relação positiva melhora o estado mental, social, psicológico e a saúde dos seres humanos. Igualmente, permite que os animais recebam melhores cuidados, que contribuem ao fornecimento de uma melhor qualidade de vida. Aqui estão as referências que eu usei na aula. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode também me mandar um e-mail perguntando, que eu respondo. Então, pessoal, espero que essa aula tenha sido de grande utilidade para vocês, que vocês possam aplicar isso na rotina de vocês, tá bom? Muito obrigada!